Boa noite. Olá. Boa noite. Hoje quero falar para vocês sobre as personalidades e as armadilhas sistêmicas. Boa noite, Má. Bom tê-la aqui novamente. Vamos falar aí sobre como as personalidades tendem a infringir as leis sistêmicas. O assunto dessa live vai trazer uma combinação entre os conceitos sistêmicos, as leis sistêmicas, e o conhecimento das personalidades. São dois temas que eu estudo, que eu vivo e que são super relacionados quando a gente fala das relações, das nossas relações. As questões sistêmicas que nos envolvem aí de forma mais macro, digamos, os nossos laços com as nossas famílias, e as personalidades que trazem os nossos desafios individuais, os nossos mecanismos, os nossos automatismos, a nossa personalidade que a gente desenvolve lá desde a infância e vai se acostumando, vai usando, vai atuando no mundo através dela. E que muitas vezes a gente acredita que somos, né? A gente acredita que é essa personalidade, que ela nos define. Só dando uns minutinhos aqui para entrada. Hoje, essa semana, né, gente? Eu tô com a minha pequenininha doentinha. Era para ela estar com o papai. Fernanda, vem aqui se quiser, B. Era para ela estar com o papai essa semana. Por conta da Semana das Crianças, do Dia das Crianças, era para ela estar passeando com o papai, mas ela não pôde ir porque ela tá doentinha. E aí ela tá aqui comigo, então de vez em quando vai ter uma pequenininha aqui entrando, saindo para lá e para cá. Paciência, né? Preferi não desmarcar as lives e estar com ela aqui. Ela não pôde passear, teve que ficar aqui. Tava nanando, agora acordou aqui. Então, gente, hoje o tema dessa live é falar sobre como as personalidades têm a tendência de infringir as leis sistêmicas. O que são as leis sistêmicas, né? Já vamos começar aqui. Bert Hellinger trouxe ao nosso conhecimento uma metodologia chamada constelação familiar. E essa constelação familiar... Oh, B... E essa constelação... Peraí, B. E essa constelação familiar, ela traz para nós, ela é embasada em 3 leis sistêmicas de forma macro. Então, de forma macro, as constelações, elas são uma prática que observam se você está infringindo de alguma forma, dentro do teu sistema, uma dessas leis. Que é pertencimento. Todos. Tá lá na sua mesinha. Que é o pertencimento. Todos têm o direito a pertencer ao sistema familiar, independentemente daquilo que faça, daquilo que pense, de como age. E não tem relação com convivência esse pertencimento. Tem relação com dar o lugar dessa pessoa, né? Entender que ela pertence, que ela faz parte do sistema. Hierarquia é uma outra lei que diz que quem veio antes tem precedência sobre quem chega depois, que quer dizer que quem chega depois é pequeno perto de quem veio antes. Dessa forma, quem chega depois não tem capacidade de entender, de compreender, de julgar as pessoas que vieram antes e nem capacidade para resolver os seus problemas, que são pequenas as pessoas que vêm depois. Então, os filhos são pequenos com relação aos seus pais, né? Os nossos pais são pequenos com relação aos nossos avós e assim por diante. Eu não vou entrar no detalhe das leis sistêmicas aqui, mas quem tiver dúvida, quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho um e-book gratuito que traz aí as 3 leis sistêmicas, uma explicação sobre elas, com exemplos, e exemplos inclusive do que pode acontecer na infração dessas leis, tá bom? É só clicar no link da minha bio e tem lá abaixo o seu e-book gratuitamente, você vai para o meu site, no site você vai achar ali um espaço para baixar esse e-book, tá bom? E a terceira lei que eu vou falar para vocês, que é a lei do equilíbrio. Equilíbrio entre dar e receber.
Todas as relações humanas são baseadas em troca, são baseadas nessa questão de um dá, o outro recebe. E como o nosso foco aqui é a relação de casal, quando eu falo de equilíbrio, nesse contexto, ele tem que realmente ser aí nivelado, né? Eu dou na mesma medida que eu recebo. Eu entrego na mesma medida que eu tomo o que o outro tem a me oferecer. Na relação de casal, a lei do equilíbrio, essa lei do equilíbrio, ela se mantém assim, tá bom? Em outras relações, por exemplo, pais e filhos, muda um pouco o formato, né? Mas aqui a gente vai falar da relação de casal. Essas são as 3 leis sistêmicas macro, digamos assim, do sistema familiar. Porém, dentro da relação de casal, Bert foi trazendo algumas outras leis, alguns outros conceitos sistêmicos que embasam um relacionamento harmonioso, saudável, nutritivo, um relacionamento que tem força, como nós costumamos dizer aí dentro das constelações, né? Um relacionamento que você percebe que tem força a relação. Uma dessas leis, por exemplo, de relação de casal é a equivalência, um dos conceitos, que é ambos são do mesmo tamanho, e eu falei isso na live passada, né, na primeira aula aqui na nossa primeira live, que é essa equivalência, ambos são iguais, mesmo diferentes. E aí ele discorre sobre outros conceitos específicos. O que eu vou falar aqui é cada tipo de personalidade, como tem a sua maneira, digamos, a sua tendência especial em infringir essas leis. Todos nós somos passíveis de infringir a lei do pertencimento. Todos nós podemos infringir a lei da hierarquia. Todos nós podemos desequilibrar as nossas trocas nas nossas relações. Então não é que é uma exclusividade do tipo de personalidade, a tendência que eu vou trazer aqui. Mas é algo que se a pessoa bobear, ela faz. É algo muito mais automático para o tipo de personalidade, essa tendência que eu vou trazer aqui. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, eu vou começar com a personalidade tipo 1. Todas as pessoas podem cometer essas questões, todas as pessoas podem entender, podem infringir essas leis dessa maneira. Mas o tipo 1, a personalidade tipo 1, por conta dos seus mecanismos, por conta das suas motivações, tem uma tendência a fazer isso de forma muito automática. Tem uma tendência a cair nessa armadilha. E sempre para fechar cada um dos tipos de personalidade, eu vou fechar com o convite dessa personalidade para ter uma relação mais harmoniosa, uma relação mais de evolução, uma relação que tem força e que vai contra a maré, né? Que vai contra os seus mecanismos automáticos. Então vamos lá? Eu vou falar aqui da personalidade tipo 1. A personalidade tipo 1, que também é chamado de o perfeccionista, a perfeccionista, enfim, é uma pessoa que busca a perfeição, que busca estar correto em tudo, que busca ser bom, ético. Então essa personalidade, ela tem como vício emocional a ira. A ira, que é quando ela se depara com algo que ela não concorda, que vai contra os seus princípios. E aí ela fica com uma certa mágoa, uma raiva misturada com ressentimento dentro do coração. Ela tem um vício mental, uma fixação mental de julgamento. Então eu julgo o que tá certo e o que tá errado, eu julgo o que é bom e o que é ruim, eu julgo o que é certo e o que não é, e isso alimenta a minha ira também. Partindo desse princípio da personalidade tipo 1, e aí para entender mais detalhes dessa personalidade, eu tenho outros vídeos aqui também, e né, vocês podem localizar aí, mas partindo desse princípio básico da personalidade tipo 1, como que essa personalidade pode tem uma tendência a infringir as leis sistêmicas? Equivalência. Equivalência quer dizer que tanto eu quanto o outro somos diferentes, porém somos do mesmo tamanho. E aquilo que eu levo para a relação é tão bom quanto o que o outro leva. Então essa personalidade pode cair na armadilha de querer impor a sua visão de mundo. A visão de mundo que ela tem. Né? Então ela pode cair nessa armadilha de achar que a visão dela é a correta e de que o outro precisa se adequar a essa visão.
precisa viver de acordo com os seus princípios, de acordo com aquilo que ela acha certo, né? Então, ela tem essa tendência de ela saber o que é bom, ela saber o que é certo, tanto para a relação, quanto para o próprio parceiro, para a própria parceira, quanto para a vida deles, para os planos. Então, é uma tendência que precisa tomar cuidado. Não querer ensinar o parceiro. O tipo 1 de personalidade, ele tem ali uma tendência a serem grandes professores. Então, um ponto que ele precisa tomar cuidado é de não querer ser o professor do parceiro, da parceira. Porque isso vai vai infringir a lei da hierarquia e da equivalência de casal, onde ambos são do mesmo tamanho e precisam permanecer assim. Muitas vezes, quando eu quero ensinar o meu parceiro, ensinar a minha parceira, isso tira o valor daquilo que ele traz, dos aprendizados que ele traz. E aí eu tô falando aqui do ensinar com uma questão de imposição, com uma questão de dizer, olha, isso é o certo, isso aqui, o que você tá fazendo não é legal, isso aqui que é o certo, é esse jeito que a gente tem que fazer, é assim que a nossa relação tem que ser, é assim que você tem que se comportar, é assim que nós temos que ser. Enfim, e pode ser falado da forma mais doce, né? Da forma mais tranquila possível. Ainda assim, isso fere, mesmo que inconscientemente, aquilo que o outro tá levando para a relação, aquilo que ele teve como aprendizado a vida dele toda. Então, não querer ensinar o parceiro uma segunda armadilha e uma segunda tendência do tipo 1 dentro dos relacionamentos, né? Que é ensinar o parceiro. Então, não queira ensinar o seu parceiro, não queira ensinar a sua parceira, não queira corrigi-lo, não queira transformá-lo numa versão melhor. Não queira, vou pegar, tem até uma música, eu acho que da Marina, que fala, né? Eu vou transformar o seu rascunho em arte final. Não queira transformar o seu parceiro ou a sua parceira em arte final. Não acho que ali é um rascunho, ali já é a arte final, tá? E tem também uma tendência a desequilibrar a parte íntima do casal. Porque o tipo 1, ele tem uma tendência a ser muito correto, a não querer ser impuro, não querer trazer para sua vida atos e questões que ele considera impura. E pode acontecer dessa personalidade tipo 1 trazer aí para a parte sexual do casal, para a parte íntima do casal, uma conotação pecaminosa, uma conotação um pouco mais impura. Isso vai gerar uma certa timidez da personalidade 1 em procurar o parceiro, em demonstrar que também tem desejo pelo parceiro. E nós vamos falar mais sobre isso na sexta-feira, onde a gente vai explorar essa lei do equilíbrio do casal na sexta-feira, né? Mas isso tem uma tendência a desequilibrar a relação, porque dentro da relação, mesmo nessa parte íntima, eu tenho que procurar e tenho que ser procurado, eu tenho que tomar e eu tenho que dar, tem que ser uma via de mão dupla. Se isso não está acontecendo, existe um desequilíbrio que pode causar algumas questões que eu vou explorar melhor na sexta-feira, né? Que podem causar aí desarmonias na relação. Então, o tipo 1 pode ter uma tendência a não procurar o parceiro por conta desse desejo de permanecer puro, de não ser assim, de que isso será que é certo, de que isso não parece, é tão mundano, né? Eu vou me entregar a desejos mundanos. Ele tem uma questão, a personalidade tipo 1 tem uma questão com uma guerra meio que entre a carne e o que é espiritual, o que é celestial e o que é carnal. Então ele tem uma tendência a segurar os seus impulsos. O convite da personalidade tipo 1 dentro dos relacionamentos é acionar as suas virtudes, né? Porque no comecinho eu falei sobre o vício emocional e a fixação mental do tipo 1. Mas a personalidade tipo 1 tem também uma virtude emocional, que é a serenidade, que é a aceitação. E tem também uma ideia divina que nós falamos, né? Que não é a fixação, não é a fixação mental. Oi, Fefe, gente, a pequenininha aqui. Peraí, Fefe. Então, tem também uma ideia divina que é contrária à fixação, que é a perfeição. É uma percepção de que tudo é perfeito como é,
de que nós somos perfeitos enquanto seres humanos e de que nós somos perfeitos nos nossos atos, na nossa forma de ser, de que tudo de alguma forma é perfeito, em essência principalmente, é uma percepção. O convite é ativar essas virtudes, ativar essa virtude, ativar essa ideia santa, essa ideia divina e ter mais leveza na sua relação. A relação de casal é como uma dança, quando a gente fala principalmente do equilíbrio, né? Um dá um passo, espera o passo do outro. Um vai, o outro tem que esperar, eu tenho que equilibrar, eu tenho que manter essa dança harmoniosa. Mas para o tipo 1, mais do que ir atrás dessa harmonia, é aproveitar essa dança, é ouvir a melodia, é arriscar novos passos, arriscar errar, arriscar pisar no pé ali do parceiro, receber um pisão no pé de vez em quando e entender que isso faz parte da dança. É encarar com mais leveza, com mais diversão a vida e o relacionamento, tá bom? Vamos para a personalidade tipo 2. Oi, Fê, o que foi? Papai, eu quero duas. Foi papel. O meu daí tá correndo e não tem mais papel. Então pega o papel lá pra mamãe que eu vou cortar uns pedaços pra você. Então vamos lá pra personalidade tipo 2. Personalidade tipo 2, que também é chamado o ajudante. Qual que é o vício emocional da personalidade tipo 2? É o orgulho. O orgulho de ser imprescindível. O orgulho de ser extremamente necessário para aquelas pessoas que são as suas preferidas, que são as suas pessoas eleitas. Ele tem orgulho disso. Ele quer se sentir imprescindível, ele quer se sentir extremamente necessário, que essas pessoas não possam viver sem mim, que a vida delas não seja igual sem mim, né? Ele tem esse vício emocional. Ele tem uma fixação, a personalidade 2 tem uma fixação que é a adulação. A adulação é eu ficar atenta àquelas pessoas que eu amo, aos meus preferidos, e isso entra também a questão do casal, em tudo que eu tenho que falar, em como eu posso apoiar essa pessoa, eu vou dizer a palavra certa na hora certa, eu vou estar do lado dela quando ela precisar, né? Enfim, eu vou estar muito ali em contato com essa pessoa, a minha mente vai estar muito atenta a essa pessoa. Com essas tendências automáticas, a personalidade tipo 2, ela tende a desequilibrar as trocas. Esse é o primeiro ponto e é o ponto que é mais óbvio, que é, se eu tenho orgulho de ser imprescindível, se eu quero ser imprescindível na vida daquelas pessoas que eu amo, e isso inclui, logicamente, o meu parceiro, a minha parceira muitas vezes, eu vou fazer muito por ele, por ela. Eu vou entregar muito, eu vou fazer muito, seja com atos de serviço, seja com presente, seja com presença, porque dentro da relação de casal é importante entender que tudo que eu ofereço, eu estou dando. Concessões que eu faço em uma negociação, a minha compreensão, o meu tempo, tudo isso é uma forma de dar na relação de casal. Então, o tipo 2 vai ter uma tendência de dar tudo isso em demasia para o outro e se recusar a receber muitas vezes. E não querer aceitar receber, porque existe um mecanismo nessa personalidade também que reprime as suas próprias necessidades. Faz com que essa pessoa tenha uma tendência a dar de balde, digamos assim, e a receber de colherzinha. Então, ela tem essa tendência. Desequilibra totalmente a relação no dar e receber. Quando eu dou demais, quando eu faço demais pelo outro, existe um outro risco nessa personalidade, que é eu me colocar maior que o parceiro. Eu entrar numa posição de mãe desse parceiro. É uma tendência muito grande. O tipo 2, ele tem um arquétipo de mãe. Ele tem um arquétipo da mãe dentro dessa personalidade, que eu não vou explorar muito aqui. Mas já tem esse arquétipo de cuidado, de cuidador, de cuidadora. Então, se eu não tomar cuidado, eu vou sair da posição equivalente e vou subir para uma posição acima do meu parceiro, né? Então, além de fazer demais,
eu vou ali estar numa posição de servir, cuidar, garantir a alimentação, garantir o bem-estar dessa pessoa. E dentro dos vícios emocionais do tipo 2, da fixação mental, essa personalidade tem uma tendência a desejar que o outro dependa um pouco dela. Que o outro fique... Porque quando eu quero ser imprescindível para o outro, quando eu tenho orgulho de ser imprescindível para o outro, isso quer dizer que eu quero manter uma certa dependência do outro com relação a mim. Como se o outro conseguisse fazer as coisas melhor, ou conseguisse realizar algumas coisas, ou estivesse bem, desde que eu esteja presente. Então eu tenho uma tendência também de querer manter o outro um pouco dependente. O que colabora, o que contribui com essa minha postura de mãe, né? De mãe do parceiro. De pai da parceira, por exemplo, ou de mãe do parceiro, que é mais comum. E aí eu entro como que num pedestal, né? O tipo 2 tem essa tendência de estar em um pedestal perante o parceiro, né? De ser aquela pessoa que dá sempre, que tá sempre disponível, que faz tudo, que é perfeita, né? Que faz tudo, nossa, ela não tem uma vírgula. Tudo, ela tá sempre disposta, ela tem uma alta energia, ela tem alegria, porque o tipo 2 tem alta energia, tem uma alegria que contagia, né? Tem uma capacidade aí de dar bom dia para as pessoas e fazer com que elas se sintam mais alegres, acolhidas. Então tem uma tendência de entrar aí num pedestal, né? Perante o outro. E aí, numa relação de casal, gente, equivalência não combina com pedestal. Se eu estou num pedestal... Ah, tá. O computador tá lá. Tem que ligar a TV. Agora eu tô no computador. Então dá pausa lá, meu bem, no computador. Tem uma... E se eu tô num pedestal, eu não tô equivalente com o meu parceiro. Se eu tô muito acima do meu parceiro, eu não tô ali naquela equivalência, certo? Então, eu já desequilibro a relação. A libido também já vai por água abaixo, né? Porque fica difícil. Conscientemente, a gente pode até pensar que a gente quer estar com alguém perfeito. Que a gente quer estar com alguém que faça tudo por nós. Mas isso gera uma certa raiva inconsciente. Ninguém quer estar com alguém que é perfeito. Ninguém. Outro ponto. Tá, Fê, o que você quer fazer, filha? Pintura no computador. Ah, então tá, mas isso a mamãe vai ter que pôr depois, tem que esperar. Um ponto que o tipo 2 também precisa tomar cuidado é não querer assumir a sua necessidade do outro. Não querer assumir que precisa do outro. Não querer entrar numa posição de necessitado. Dentro de uma relação de casal, a gente parte do princípio que a gente precisa do outro, que a gente necessita do outro. E o tipo 2 tem uma tendência a querer fugir dessa posição, a não querer estar nessa posição de necessidade, de necessitado. Isso é uma tendência, tá, gente? Como eu falei, não é algo que sempre acontece, não é algo que não possa acontecer com outros tipos de personalidade, mas é uma tendência maior no tipo 2, de não querer entrar nesse lugar de necessitado perante o outro, de não querer assumir a sua necessidade. E o convite do tipo 2, o convite para o tipo 2 dentro dos relacionamentos, é assim como lá no caso do tipo 1, entrar em contato com a sua virtude, né, com a humildade de que nem sempre ele vai ser imprescindível na vida das pessoas, que as pessoas conseguem sobreviver sem ele e que ele é um ser humano, né? Que essa pessoa tipo 2 tem as suas limitações, tem as suas necessidades e precisa respeitá-las e precisa declará-las muitas vezes ao seu parceiro. Pedir ajuda, declarar a necessidade ao parceiro. Então, acionar aí essa virtude da humildade e da liberdade, a ideia santa da liberdade, de que dentro de um relacionamento de casal existe a troca, existe o vínculo, mas não existem dependências, não existem correntes
Então, colocar aí, acionar a ideia santa do tipo 2, que é a liberdade, para permitir, sim, que o outro esteja bem, sem ela, sem ele, né? De que por mais que eu faça, por mais que eu sei o que eu entrego, o outro também me entrega, eu me permito receber e eu deixo o outro livre e também me torno livre. Um grande convite a acionar essa virtude, acionar essa ideia santa e respeitar os destinos. Respeitar o destino do seu parceiro, respeitar o destino da relação e respeitar o seu próprio destino, sejam eles quais forem. Não querer influenciar o destino do parceiro, o destino da relação, né? Ou o seu próprio com relação ao parceiro. Oi. Eu faço, tem que esperar um pouquinho, eu já vou fazer, tá bom? Então, respeitar os destinos, porque o tipo 2 tem uma tendência também de, às vezes, se sentir como um braço do divino na Terra e com grande influência e importância. Mas, perante o destino, todos nós temos que ter a humildade de nos curvarmos. O destino do outro e o destino da relação. Tipo 3 de personalidade, dentro dos relacionamentos de casal. E para quem está entrando agora, hoje eu estou trazendo para vocês uma visão da combinação dos dois conhecimentos, da personalidade, das personalidades do Eneagrama e dos conceitos sistêmicos que embasam a constelação familiar. Como cada personalidade, cada tipo de personalidade tem uma tendência maior de infringir as leis sistêmicas e de trazer aí desarmonias para a relação de casal, tá bom? Tipo 3, vou te dar a caneta. O tipo 3. O tipo 3, ele é chamado também de o vencedor, né? Uma personalidade que é chamada de o vencedor, a vencedora. E tem uma paixão, tem um vício emocional do tipo 3, que é a vaidade, que é sentir e acreditar em seu coração que ele é melhor que os demais, que ele é uma peça central e muito importante no universo, e não que não seja, mas que ele é mais importante do que os outros, que a sua mão, que as suas realizações, que a sua capacidade é maior do que a dos outros. Então tem esse vício emocional da vaidade, acompanhado pela fixação mental da ilusão, do auto-engano, que é: eu desenho esse personagem de sucesso, então faz até onde você consegue. Eu desenvolvo um personagem de sucesso, uma visão de mim mesma, e eu tenho a fixação mental de acreditar nisso, de acreditar nessa ilusão, nesse auto-engano. E com toda essa questão, o tipo 3, dentro do relacionamento, ele pode ter a dificuldade de incluir o parceiro, de dar um par de igualdade ao seu parceiro. Muitas vezes ele vai achar que ele é o protagonista da relação. E que mesmo que nos combinados da divisão de tarefas na relação, por exemplo, olha, um vai trabalhar, o outro vai ficar em casa, um vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, né? Dentro dos combinados da relação, dentro da participação na relação, ele pode ter uma tendência de menosprezar o que o parceiro faz. De que o que o parceiro faz, o que a parceira faz, não é tão importante quanto aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz é mais importante. Aí a gente fere a lei da equivalência, né? Porque eu me coloco aí maior que o meu parceiro, de certa forma. E eu também vou ferir uma lei de pertencimento, porque eu estou excluindo a importância daquilo que o meu parceiro entrega. Estou excluindo a importância daquilo que o meu parceiro traz para a relação. Então eu tenho uma tendência a acreditar que eu sou melhor, que eu faço melhor, que eu faço mais rápido, que eu tenho um ritmo melhor, e posso desconsiderar o meu parceiro aí e aquilo que ele tem de valor para entregar. Que por mais que seja diferente do que eu tenho, não é melhor nem pior, é só diferente. E ambos são protagonistas dentro dessa relação.
Uma segunda dificuldade do tipo 3, uma tendência, né, de infringir as leis sistêmicas aí, é com relação aos relacionamentos anteriores do parceiro e da parceira. Existe algo que eu chamo dentro dos princípios sistêmicos da hierarquia do amor. A hierarquia do amor, ele vai dar um mapa de qual é o meu lugar em relação ao meu parceiro, né? Se ele já teve relacionamentos anteriores, se ele já tem filhos do relacionamento anterior, como que é a história do meu parceiro. E com base nessa história, eu tenho o meu lugar. Eu estou dentro aí do meu lugar nessa hierarquia do amor. E quando o tipo 3 é, por exemplo, o segundo relacionamento importante desse parceiro, então a segunda esposa, né, a mãe de um outro filho, né, o parceiro já tem filhos do relacionamento anterior e aí agora ela é a mãe no próximo sistema desse parceiro, né, então ela é mãe de outros filhos, mas ele já tem filhos anteriores. Existe uma dificuldade no tipo 3, pode existir, né, gente, é uma tendência aí, tendência no automatismo da personalidade, de que eu não queira assumir o segundo lugar, o terceiro lugar, de que eu não dê a precedência às pessoas que vieram antes na vida do meu parceiro, de que eu não as inclua, de que eu não consiga ver a importância que elas têm na história desse parceiro. Afinal de contas, essas pessoas contribuíram para o parceiro chegar até a mim, para o parceiro ou a parceira serem o que eles são hoje. Ela, na verdade, ou ele, né, esse parceiro anterior, essa parceira anterior, contribuiu de forma grande com a minha relação, que é me dando o espaço, que é errando, que é não conseguindo, né, pela falha dessa primeira pessoa, dessa segunda pessoa, eu tive uma chance. Então, não é que o seu parceiro vai ter que dar atenção, vai ter que estar voltado para essa pessoa. Claro, se tem filhos do relacionamento anterior, aí muda um pouquinho. Mas não é que toda a atenção tem que estar voltado para essa pessoa, mas é que você entenda que essa pessoa tem grande importância, tem precedência sobre você. E aí você não pode julgar o que foi. Você não pode achar que você faria melhor, que você faz melhor, que você é melhor. E a personalidade tipo 3, por conta da paixão da vaidade, pode olhar para o parceiro e pensar, poxa, agora sim ele tem uma mulher à sua altura, agora sim eu sei fazer, ela não soube, ela não sabe, enfim. E lembra da lei da hierarquia que eu falei um pouquinho lá no começo da nossa live? Quem vem depois não tem condições nem capacidade para julgar os que vieram antes. Isso funciona também nos relacionamentos. Então, armadilhas aí do tipo 3 de personalidade. E algo que o tipo 3 precisa internalizar em relação aos seus relacionamentos, ao seu relacionamento de casal. Não existem vencedores num relacionamento. Não há uma disputa. Não há uma disputa de quem é melhor, de quem tem razão, de quem faz mais, de quem é mais protagonista dentro dessa relação. Existe uma contribuição. Então, o convite à personalidade tipo 3 é acessar a sua virtude da autenticidade, de ser quem é, de acessar o seu valor intrínseco, o seu valor em simplesmente ser, em existir como pessoa, como essência, acessar a sua ideia santa, que é a esperança. E essa esperança no sentido de que eu espero do outro, eu posso esperar do mundo, porque eu não sou o centro do universo. Eu pertenço, eu sou uma peça muito importante, mas eu pertenço a algo muito maior. E isso me dá esperança. Então, acionar aí, né, entender a sua virtude, acessar a sua virtude, acessar a ideia santa do seu tipo de personalidade. E o convite é dividir, colaborar, é olhar para um relacionamento de casal como algo colaborativo, como algo que ambos têm a mesma importância no que fazem, toda contribuição é importante. Tudo que é levado para esse relacionamento é importante, de ambas as partes. Então, ter essa visão de contribuir, de dividir, de apreciar o outro,
né? De apreciar o que o outro está levando, de apreciar, por mais simples que seja, por diferente que seja, o que o outro está trazendo para essa relação, tá bom? Personalidade tipo 4. A personalidade tipo 4, também chamada em algumas escolas do Enneagrama de O Intenso, é uma personalidade que tem como vício emocional, paixão no seu coração, a hipersensibilidade. Isso quer dizer que eu me sinto e estou, e meu coração está mais suscetível a emoções mais profundas. Então, a mesma dor, a mesma tristeza, a mesma alegria, para o tipo 4 se torna mais profundo. É como se fosse um coração capaz de sentir mais do que os outros, né? De sentir mais, de mergulhar mais fundo nas emoções. E a fixação mental da melancolia, que é eu sempre fico ali com um pensamento de que eu não sou quem eu deveria ser, de que me falta algo, de que o outro é melhor do que eu, de que o outro faz e eu não faço, de que o outro tem e eu não tenho. Eu tenho uma fixação mental que me leva à comparação com o outro e faz com que eu sinta uma certa tristeza, né, uma certa melancolia mesmo, onde eu fico ali na falta, onde eu fico apegado à falta. E aí imagina, essa questão aí, esse vício emocional, mais essa fixação mental, podem desenvolver um comportamento na personalidade tipo 4 de retração. É muito alta essa tendência da retração na personalidade tipo 4. Isso quer dizer o quê? Quando eu sinto algo muito profundamente, então imagina assim, né, gente? Quando eu sinto algo muito profundo, qual é o movimento que eu faço para acessar uma profundidade? Eu entro, né? Eu retraio para dentro. O tipo 4 faz esse movimento de retração muitas vezes, né? Então, eu tenho ali uma fixação mental, eu tenho uma profundidade emocional. Eu me fecho no meu mundo. Eu preciso muitas vezes, o tipo 4, ele precisa dessa retração para reorganizar, para se organizar muitas vezes. Então, fazendo esse movimento de retração, imagina que você está numa relação de casal. O que acontece com a outra pessoa, né? Então, você retraiu. E a outra pessoa? O que ela faz? Ela te dá compreensão. Então, ela compreende que você precisa de um momento só seu. Ela te dá espaço. Então, vai lá. Ela compreende que você precisa de um momento só seu. Ela te dá espaço para você fazer esse movimento de retração, para você mergulhar ali no seu coração, nos seus sentimentos, entender o que aquilo significa, processar aquilo mentalmente, né? Então ela te dá esse espaço. Muitas vezes a pessoa do tipo 4, nesse movimento de retração... Muitas vezes a pessoa do tipo 4, nesse movimento de retração, ela sai um pouco da vida prática. Então o parceiro dá um apoio para essa pessoa muitas vezes. E aí vocês perceberam quantas vezes eu falei que o parceiro dá? Olha aí o desequilíbrio que pode acontecer. Então, no tipo 4, a gente precisa ficar atento à personalidade tipo... Se eu sou personalidade tipo 4, mas principalmente se eu me relaciono com alguém que tem a personalidade tipo 4, eu preciso ficar atento a esse movimento de dar muito ao outro. Tudo que eu dou deve ser considerado dentro de uma relação. Quando eu falo de dar ao outro... Tá bom. Quando eu falo de dar ao outro, eu não falo simplesmente de dar um presente, de fazer algo pelo outro. Aquilo que eu dou de recurso emocional, aquilo que eu dou de apoio e de recurso, eu estou dando também. Então, para quem se relaciona com o tipo 4, uma dica é entender que você faz muito esse movimento de dar. Então, também faça combinados do que você vai receber. Entende? Porque quando a gente quer mesmo valorizar uma relação, quando a gente quer ficar numa relação e quer que ela seja equilibrada, que ela dure, eu posso até dar mais,
pro outro, né? Eu posso até dar muita coisa pro outro, mas eu preciso estabelecer aquilo que eu desejo receber em troca. É uma dica, gente, é uma dica. Porque muitas vezes, como a personalidade 4 é uma personalidade muito voltada para si, ela vai dar, né? Ela vai entregar aquilo que ela tem também. Mas não necessariamente é o que você deseja, como parceiro de um tipo 4. É o que você precisa. Então, quem namora, é casado com alguém da personalidade tipo 4, fique atento para não dar demais. Para não querer salvar o outro, dar e não querer receber nada em troca. Estabeleça aquilo que você precisa. Olha, eu super compreendo esses momentos de retração, eu entendo e é parte do que eu amo em você. Porém, para que a gente equilibre essa relação, eu posso te pedir para me acompanhar um domingo sim, um domingo não, num compromisso ABC? Eu posso te pedir para fazer tal coisa? Eu posso contar com você para isso? Então é importante que dentro de uma relação adulta existam essas negociações entre o casal, tá bom? Então, tomar esse cuidado. Acho que o tipo 4 tem essa questão. E tem uma questão de pertencimento também na personalidade 4. Que é mais ou menos assim. Ele vê o parceiro, a parceira, ele admira, se interessa, e muitas vezes se interessa. Quando a gente se interessa pelo outro? Quando o outro tem algo que é diferente do nosso, que é algo que a gente não tem normalmente. Então ele vê esse parceiro, essa parceira, se encanta com esse parceiro, mas ao mesmo tempo, na convivência, fica com certa raiva desse parceiro, porque ele é assim, porque ele tem aquilo que eu não tenho. E aí ele pode fazer um movimento de se retirar algumas vezes desse relacionamento, de meio que sumir um pouquinho desse relacionamento, de sair, de se sentir não pertencente aí, ficar num movimento de saída e retorno, né? Então, quando eu fico com uma certa raiva ali, eu saio. Tá bom, então vai lá, filha. Saio e volto. Precisa esperar um pouco, tá bom? Tá bom? Então eu fico saindo e voltando. Filha, espera um pouquinho a mamãe, tá bom? Lembra, a mamãe falou, espera um pouquinho. Tem uma tendência também na personalidade tipo 4 de querer se colocar numa posição de ser cuidada, de ser cuidado. E aí você pode acabar entrando numa posição de filha do seu parceiro, de filho da parceira, né? De se colocar aí menor do que a parceira, menor do que o parceiro. E quebrar aquela lei da equivalência, né? Porque se eu tenho essa tendência de querer receber muito, de querer ser cuidado, de querer ser cuidada, eu me coloco numa posição infantil perante o meu parceiro, perante a minha parceira. Então, tomar cuidado também com essa questão da equivalência dentro do relacionamento para quem é tipo 4, né? De não querer exigir, perceber se a sua exigência, se a sua expectativa é adulta com relação ao seu parceiro, tá bom? O convite da personalidade tipo 4 é acessar a sua virtude, que é a virtude da equanimidade. O vício emocional é essa profundidade no sentir, é esse sentir demais, que causa oscilações emocionais. Então, eu sinto muito a tristeza, mas eu sinto muito a alegria, e de repente no meu dia eu tenho muitas oscilações. O convite é acessar a sua virtude da equanimidade, do equilíbrio emocional, acessar a sua ideia santa da origem, de que todos somos iguais, de que todos temos a mesma origem, de que todos nós temos uma centelha divina, digamos assim. Então, acessar a sua virtude, perfeito, assim você vai ter que descer. De acessar a sua virtude, acessar a sua ideia divina. E o convite é levar isso para o seu relacionamento. O equilíbrio, a aceitação das diferenças. Então, o equilíbrio nas trocas, o equilíbrio no dia a dia, o equilíbrio entre as atividades práticas e os mergulhos em si. Levar o equilíbrio para a sua relação, essa virtude.
e levar essa ideia divina da origem de que todos nós somos diferentes, porém todos nós somos iguais ao mesmo tempo. Né? Temos o mesmo valor, temos nas diferenças temos coisas muito especiais, cada um de nós. Né? Somos diferentes, nem melhor nem pior, diferentes. Agora, tá bom, filha, então pega o papel. Agora, personalidade tipo 5. Personalidade tipo 5, eu e minha parceirinha aqui, ó, Fernandinha, né? Personalidade tipo 5, também chamada de o analítico por algumas escolas do Enneagrama, né? Então, o analítico, o observador também tem esse nome aí nas escolas de Enneagrama. Tem um vício emocional da avareza. Da avareza como um apego àquilo que ele tem. Um apego, tá? E tem uma fixação mental de economia. É como se eu acreditasse que não tem o suficiente no mundo, que não tem recursos para todo mundo, que eu preciso reter aquilo que eu tenho, que eu não posso compartilhar, que eu preciso reduzir as minhas necessidades para ser cada vez mais autossuficiente. Então eu começo a me apegar e a reter, a economizar dentro daquilo que eu vejo no mundo. E quando eu falo de reter e economizar, gente, não é só recurso financeiro, por exemplo. Eu falo reter e economizar energia, emoções, experiências. Muitas vezes eu sinto conhecimentos, eu sinto que se eu der muito, eu vou ficar sem. Eu sinto que o mundo é muito invasivo muitas vezes, que se eu abrir muito, eu vou ser invadida e eu não vou dar conta. Então, tipo 5, algumas vezes, né, muito no automático da personalidade, tem uma tendência vou fazer uma analogia aqui. Tem uma tendência a ligar o modo de economia da bateria. Sabe o celular, quando tá descarregando? Tá acabando a bateria? E aí aparece aquela mensagem para você, ligar modo de economia? Então, o tipo 5 tem uma tendência de ligar esse modo de economia, mesmo quando a bateria não está acabando. Ele acha que essa bateria vai acabar, que vai faltar, e aí ele liga esse modo economia da bateria, entende? Então esse é o vício emocional. Com isso, o que ele faz dentro do relacionamento, muitas vezes? Muitas vezes as emoções são excluídas desse relacionamento, né? A intensidade emocional que pode ter um relacionamento, ela é excluída. Então a gente tem uma questão aí de pertencimento das emoções dentro do relacionamento. Então, eu deixo isso de lado, é muito intenso, não cabe no modo de bateria ali, de pouca bateria. Então, isso fica de fora. E aí, eu tenho uma dificuldade nas trocas, assim não, Fê, em equilibrar as trocas, né? Eu tenho uma dificuldade de dar ao outro. E muitas vezes eu não quero nem receber para não ficar na dívida de ter que dar. O tipo 5 tem uma questão que é buscar a autossuficiência, muitas vezes, buscar a independência de recursos, enfim, a independência e a autossuficiência em todos os sentidos. Então, às vezes eu não dou muito pro outro, eu não quero dar pro outro, mas eu também nem quero receber muito, porque quando a gente recebe, quando a gente fala da lei do equilíbrio, ela realmente nos impulsiona a ter que dar. Ela faz um movimento inconsciente que a gente se sente em dívida quando a gente recebe algo de alguém. Então, muitas vezes eu até recuso receber do outro para não ter que dar. Então, tem uma questão de troca no tipo 5, que é muito importante ser observada, né, para não causar esse desequilíbrio. Um cuidado do tipo 5 é perceber se ele está ali racionalmente colocando o seu conhecimento, afirmando sobre o outro o seu conhecimento, tendo razão, tá? Vamos dizer assim, ter razão no relacionamento, querer ter razão porque tem embasamento. Então, como o tipo 5 é uma pessoa que tem muito conhecimento, muitas vezes
pode querer ter razão, ter a tendência de querer ter razão, embasado no seu conhecimento, e pode perder aí alguns dos lados dessa moeda, digamos assim, né? Porque nem sempre a razão vai estar embasada no conhecimento. Ela vai precisar aí ter outros embasamentos dentro da convivência, da emoção, do que é importante para o outro, enfim. Não é só o conhecimento. Então, tentar não racionalizar tanto, muitas vezes, o relacionamento, entender que o conhecimento não traz a razão, muitas vezes, né? Abrir mão um pouquinho dessa questão. Com isso, com essa questão de muito conhecimento, é importante também cuidar para não entrar na posição de mãe ou pai do parceiro, mas de mãe e pai em orientar o parceiro, em dar a visão pro parceiro. Peraí, Fê. Em orientar o parceiro, em querer dizer o que ele tem que fazer. Peraí, meu amor, deixa a mamãe só arrumar aqui. Peraí. Aqui. Põe a perninha pra cá. Tem que tomar cuidado em querer orientar. Tem que tomar cuidado em não querer orientar o parceiro. Dar a visão pro parceiro do que ele tem que fazer. Sabe? Ser visionário. O 5 é muito visionário e tem muito conhecimento. Então, só tomar cuidado para não querer levar isso pro parceiro e entrar na posição de mãe ou pai com relação à orientação, tá bom? O convite ao tipo 5 é acessar a virtude do seu coração. Liga a TV, papi. Pode ligar lá, filha, é só ligar a TV. Não, mas você. A virtude do tipo 5, que é o não apego no seu coração. Então, é entender que as emoções, elas vêm e vão. Gente, só um minutinho. Mas aí pode mandar. Se vira, Fernanda, pega aqui o papel que eu te dei. Eu já venho. Eu venho buscar aqui. Olha o paninho aí, Fernanda. Quietinha que eu já venho, tá bom? Pronto, gente, já liguei ali a TV. O convite ao tipo 5 é acessar a virtude do seu coração, do não apego. O não apego é perceber que nós temos uma passagem, que as coisas têm uma passagem, as coisas vêm e vão, as emoções vêm e vão. Não ligou, Fernanda? Peraí. Para de chorar, Fernanda. Tá. Pronto, gente, desculpa. É sentir que as coisas vêm e vão, que as emoções passam, aproveitar a intensidade, aproveitar o momento presente, deixar as coisas entrarem no seu coração e saírem. E perceber que esse movimento é contínuo, que existe um fluxo. Acessar aí a sua ideia divina da abundância, de que não existe falta, de que o que existe é fluxo. As coisas passam, entram e saem e vão fazendo esse movimento. E com esse acesso à sua virtude, esse acesso à sua ideia santa, é se permitir o vínculo. Permitir-se o vínculo ao parceiro. Quando a gente tem uma dificuldade em dar e receber, quando eu não quero dar muito, quando eu não quero receber muito, para eu não também ser obrigada, para eu não ser obrigada a dar, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não quero me vincular. Quer dizer que eu não quero ser dependente desse parceiro e não quero que ele dependa de mim. Quer dizer que eu quero manter certa independência que me possibilite sair dessa relação a hora que eu queiro, que não me obrigue a nada, né? E isso traz um vínculo muitas vezes superficial. A medida do vínculo, segundo Bert Hellinger, a medida do vínculo de uma relação de casal é o quanto cada um dá e quanto cada um recebe. Se eu dou pouco e eu recebo pouco, o meu vínculo
é superficial, é mais raso. Se eu dou muito e eu recebo muito, e conforme essa medida vai aumentando, então eu começo a minha relação, eu dou uma colherzinha de café, e o outro me retribui uma colherzinha de chá. Aí eu vou lá e dou uma colherzinha de sobremesa, aí o outro me retribui uma colherzinha de sopa. Aí eu vou lá e dou uma colher um pouco maior, uma colher de arroz. O outro vem e me devolve uma concha. E aí, com o passar do tempo, esse dar e receber vai aumentando de proporção de ambos os lados, né? Quem dá sempre um pouquinho a mais, para o outro se sentir em dívida e retribuir, dá sempre um pouquinho a mais. Esse é um movimento saudável na relação, dar coisas boas. Só que conforme esse movimento vai crescendo, eu vou dando mais e o outro vai dando mais, o vínculo vai se aprofundando. Então, o convite para o tipo 5 é perceber esse fluxo, perceber essa abundância e dar mais, se permitir receber mais, se permitir aprofundar o vínculo, tá bom? Personalidade tipo 6 do Eneagrama, também chamada de o precavido, né? A precavida. É uma personalidade que tem como vício emocional o medo, a ansiedade, né? E tem como fixação mental a dúvida. A dúvida, muitas vezes, ligada à sua capacidade. Será que eu sou capaz de lidar com isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Então, essa dúvida no tipo 6 tem muito a ver com a sua própria capacidade em duvidar de si mesmo e depois duvidar do outro, né? Duvidar dos lugares, duvidar das situações. Será que isso é mesmo seguro? Será que isso aqui é confiável? E isso gera esse medo no meu coração, isso alimenta esse medo no meu coração, essa ansiedade. Pensando nesses mecanismos da personalidade tipo 6, esses mecanismos mais automáticos, né, de quando eu tô na personalidade aí, pensando nisso, o que eu posso ter como armadilha sistêmica? Eu tenho uma certa insegurança. Então, pensa comigo, gente. Eu tenho um vício emocional do medo, da ansiedade. Eu tenho uma dúvida na minha capacidade, uma dúvida na confiabilidade do outro. E tudo isso alimenta uma insegurança. E aí, de novo, no automático da personalidade. Eu posso ter uma tendência a buscar segurança na relação de casal. A querer que o outro me ofereça segurança. Seja segurança como um pai que eu tô buscando nessa relação, como uma mãe, como um orientador, como alguém que me apoie, como uma autoridade, enfim, qualquer nível de segurança. E por que essa é uma armadilha sistêmica? Porque dentro dos conceitos sistêmicos, numa relação de casal, uma relação de casal é entre adultos. E quem busca segurança nas relações são as crianças perante os seus pais. Então, quando eu começo a querer buscar segurança no meu relacionamento de casal, eu começo a impelir o outro a assumir um papel de mãe, de pai, um papel perante a mim que não é o saudável para a relação. Então, se eu vou buscando segurança, se eu quero que o outro me ofereça segurança, se eu desejo isso, eu estou impelindo ele a sair do lugar, ela a sair do lugar, a assumir uma postura de mãe, de pai perante a mim. Eu busco uma segurança que eu, de repente, quis ou quero ter com relação aos meus pais, com relação à minha mãe, ao meu pai, né? Então, tomar cuidado com essa armadilha sistêmica, porque se isso acontece, se o outro entra nesse lugar de me dar segurança, eu perco dentro da relação de casal uma certa tensão que faz parte da composição do desejo de um casal. O desejo íntimo, o desejo sexual numa relação, ele tem vários pontos que o alimentam. E um desses pontos é uma certa tensão. Mas uma tensão saudável. Não uma tensão de que eu acho que o outro vai embora a qualquer momento. Não aquela tensão que te coloca ali numa postura não saudável, num medo, num receio não saudável. Mas uma certa tensão de imprevisibilidade. De que o outro ainda é capaz de me surpreender.
e de que eu ainda sou capaz de surpreender o outro. Por que isso é importante numa relação de casal, né? Pensando no desejo? Porque conforme a rotina, conforme eu vou conhecendo o outro, eu vou tendo a sensação que eu sei tudo sobre ele. Que não tem surpresas, que não tem mais essa questão do me surpreenda, digamos assim. Que é tudo muito automático. Então, quando eu busco segurança, eu tenho que tomar cuidado para não tirar essa tensão da surpresa. E que surpresa é essa? De que o outro, ao final de um dia, ele não é mais o mesmo do dia anterior. Em um dia você pode ler um livro, ter uma conversa, viver uma situação que te façam mudar de alguma forma. Então, nós não somos os mesmos, as mesmas, ao final de um dia. Nem no meio do dia, muitas vezes. Então, no decorrer de um dia, acontecem vários fatos que te tornam uma pessoa diferente. E expressar essa diferença, expressar isso em você, através de você, traz essa tensão para o relacionamento. É como se eu vivo na mesma, eu vivesse, né? Eu vivo na mesma casa que o meu parceiro, eu vivo na mesma casa que a minha parceira. Eu tenho um relativo conhecimento sobre ele, mas existem mistérios, existem aprendizados que eu não sei e que ele ou ela me surpreendem a cada dia. Isso alimenta o desejo sexual numa relação. Essa imprevisibilidade, esse grau de imprevisibilidade, tá bom? E aí o tipo 6 tende a não querer isso, tende a querer um grau de segurança muito maior. Também uma armadilha pro tipo 6, né? Nessa questão aí é de não querer ter segurança máxima, digamos assim, no relacionamento, é não ficar testando o parceiro, né? Não querer ficar tendo provas, de novo, como uma criança que busca a prova de amor dos seus pais, a prova de amor do papai, a prova de amor da mamãe. As minhas filhas fazem isso, né? Elas querem que eu prove o meu amor por elas. Então, muitas vezes, quando eu não as atendo, elas me dizem assim, mas você não me ama? Então, se eu falo, olha, não vai fazer isso, olha, eu não posso agora, olha, precisa esperar. As minhas filhas me falam, mamãe, mas então você não me ama? Você não quer fazer isso pra mim? Você não me ama? Então, é como se ela buscasse uma prova do meu amor em todas as minhas atitudes, em tudo aquilo que eu faço. Então, o tipo 6 tem que tomar esse cuidado de não buscar essas provas de amor, a comprovação, em acionar a sua ideia santa da fé. Né? O convite aí para o tipo 6 é acione a ideia santa que você tem, em contraposição à dúvida, é a fé. E dentro do coração, a virtude que é a coragem. Então, acionar essa fé em si mesmo, no outro, parar de buscar provas concretas de que aquilo é seguro, de que ali tem chão, ter a coragem de se entregar a um relacionamento de forma adulta. O convite ao tipo 6 é acionar essa virtude, acionar essa ideia santa, essa ideia divina e confiar no outro de forma adulta. E o que é confiar no outro de forma adulta? É ter a plena certeza, a plena fé de que o outro vai fazer o melhor que ele pode com os recursos que ele tem. Ele não vai acertar sempre o outro, a outra. Ele não vai acertar sempre. Ele não vai atingir sempre as minhas expectativas, mas ele vai sempre fazer o melhor que ele pode com o que ele tem. É essa confiança do tipo 6, esse é o confiar adulto. E ao mesmo tempo eu confio que eu vou fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. Então esse é o convite aí ao tipo 6 no relacionamento. Personalidade tipo 7. Tô aqui com a minha colinha que eu fiz uns tópicos para eu não esquecer de nada, que é muita coisa. Tipo 7. Tipo 7 é o entusiasta, o otimista, né, no Eneagrama. Tem um vício emocional da gula.
A gula é ter um coração voraz, é ter uma voracidade, querer devorar as experiências, as ideias, os prazeres mentais, as novidades, né? Ter muita voracidade, querer tudo isso com muita intensidade, velocidade, né? Então tem esse vício emocional e tem uma fixação mental do planejamento positivo, que é planejar a minha vida, planejar todas as minhas questões, deixar as portas abertas, fazer um planejamento para que eu tenha um futuro feliz, para que eu controle o meu futuro e escape das dores, das frustrações. Essa é a fixação mental. O tipo 7, normalmente ele tem uma mente muito aberta, normalmente ele é aberto a novos conceitos, a inovações, mesmo porque ele gosta de novidades, né? Então, para ele é muito fácil ali ouvir o ponto de vista do outro, enfim, tem essa mente muito aberta. Mas tem uma questão no tipo 7 que é necessário tomar cuidado quando a gente fala de postura sistêmica, que é com relação ao seu desejo de liberdade. Tipo 7 tem um desejo fundamental de ser livre, e livre na concepção, que é dentro da concepção do tipo 7, né? É fazer o que quer a hora que quer. Então tem que tomar cuidado com essa liberdade de fazer o que quer a hora que quer, de manter certa individualidade que descarta o desejo do outro, que descarta o que o outro quer. O tipo 7 tem uma mente muito rápida. É muito rápida a mente dele, o raciocínio muito rápido, e ele é muito eloquente. Então, ele é muito persuasivo. Muitas vezes ele vai convencer o parceiro, convencer a parceira a fazer algo, a seguir um caminho, a entrar ali no seu planejamento positivo. Lembra da fixação mental? Que ele já monta um planejamento positivo de futuro? E aí ele vai persuadir o seu parceiro, a sua parceira, muitas vezes, a fazer parte desse planejamento, a fazer parte desse movimento. E pode acontecer de desconsiderar os desejos do seu parceiro, os desejos da sua parceira, tomando uma postura mais individualista. Como se eu até ouvisse o que o outro tem para me falar, mas de repente eu vou usar aquilo que ele tem para complementar as minhas ideias. Tudo muito centralizado em mim, no que eu desejo, no que é bom para mim. Né? Um nível de individualidade muito grande. Então é como se o meu plano fosse, eu como tipo 7 de personalidade num relacionamento, o meu plano fosse o melhor. Você pode contribuir com esse plano, mas nós vamos seguir aqui o que eu determino, porque eu acredito que é o melhor. E eu tenho muita eloquência e rapidez e vou te persuadir a tal. E aí, dependendo do tipo de personalidade que tá com o tipo 7, né, como parceiro, vai abrir mesmo mão de tudo que é seu, nem vai perceber, enfim, e pode aí desequilibrar novamente a equivalência, né? Então, quando um parceiro cede muito, desequilibra a equivalência, né? E desequilibra também a troca entre o dar e receber, porque pensa lá no parceiro que cede, que abre mão, que deixa de fazer para seguir o planejamento, para seguir o 7, se ele faz esse movimento, ele está dando muito. E dependendo do que ele dá, do que ele abre mão para fazer isso, não tem como recuperar, não tem como equilibrar novamente. Existem situações na relação que se a gente abre mão de algo muito grande para nós, se a gente abre mão de um sonho muito grande, um desejo muito grande, em prol do que o outro quer, em prol do que o parceiro deseja, às vezes não é possível reequilibrar e a relação não vai ter mais futuro. Então precisa tomar esse cuidado, né, no tipo 7, com o desequilíbrio, com a concessão constante do outro. O convite ao tipo 7 é acessar a virtude do seu coração, acessar a sobriedade. A sobriedade, ao contrário da gula, então eu não tenho mais a voracidade das experiências, a voracidade do novo, a voracidade de viver tudo aquilo. Eu tenho sim a sobriedade, a presença de viver a experiência naquele momento. Eu vou viver a experiência do presente, eu vou degustar aquela experiência, seja boa, seja não tão boa. Eu vou sentir essa experiência. Então isso é a sobriedade.
acompanhada da sua ideia santa, que é o plano divino. Diferente do planejamento positivo, onde eu arquiteto e monto todo um plano para o meu futuro, para escapar das frustrações, para fugir da dor, e eu acho que realmente eu controlo o meu futuro com todo esse planejamento. Eu sinto aí até como se eu fosse o Deus da minha vida, né? De tudo que eu quero controlar. É acessar a ideia santa de que existe um plano divino e de que eu sou parte deste plano. Parte de algo maior, parte de uma obra maior. E de que então eu posso viver esse momento, eu posso viver o presente, eu posso viver aquelas emoções, eu posso me conectar de verdade com o meu parceiro, porque muitas vezes os parceiros do tipo 7 podem sentir uma certa desconexão com ele, entende? Porque ele está ali vivendo, ele está vivendo ali, o corpo está ali, mas a cabeça já está planejando a próxima experiência, planejando o futuro, planejando isso, planejando aquilo, e ele não vive o momento em sobriedade, em presença. Então, o parceiro pode sentir essa falta também. Não tem uma relação sistêmica, mas tem uma relação com a personalidade. Tá? Em relação sistêmica, eu acho que o ponto principal do tipo 7 são essas concessões que o parceiro faz constantemente, que desequilibram. Oi, Fernanda. Tá, espera um pouquinho. Essas concessões que o parceiro faz constantemente desequilibram muito. Então, é tomar cuidado. Quem é parceiro do tipo 7, pega aquela dica do tipo 4 também. Se eu tô vendo que eu tô concedendo, que eu tô concedendo muito, já combina a moeda de troca. Já combina o que vai trocar para não ficar só dando. Se permita receber também e negociar com esse parceiro, com essa parceira, tá bom? Eu já vou, Fê, você tem que esperar, tá bom? Assiste esse aí por enquanto. Convite, então, é acessar a virtude, a ideia santa do tipo de personalidade 7 e servir o outro, se conectar com o outro, dar espaço para que o outro também desenvolva seus sonhos, desenvolva seus objetivos, viver o sonho do outro, junto com o outro. O 7 tem uma tendência de levar o outro para viver o seu sonho junto com ele. Essa é uma tendência do 7. Eu trago o outro para viver o meu sonho junto comigo. Então, um convite aí para o tipo 7 é participar do sonho do seu parceiro, participar do sonho da sua parceira, viver o sonho da sua parceira ou do seu parceiro com ele, servir o outro, se conectar verdadeiramente com o outro e sair um pouco da individualidade, porque aí sim você equilibra o dar e o receber, você equilibra a equivalência dentro da relação. Tipo 8 de personalidade. Tipo 8 de personalidade, também conhecido como o poderoso nas escolas de Enneagrama. Tem um vício emocional da luxúria. E a luxúria numa questão de intensidade emocional. As pessoas do tipo de personalidade 8 têm uma dificuldade em dosar o nível de energia. Elas estão sempre para o excesso. Colocam excesso de energia em muitas coisas, muitas vezes sem necessidade daquele nível de energia, aquele excesso. Enfim, então esse é o vício emocional, de intensidade, de excesso. E a fixação mental de objetificação. Objetificação, que também é conhecida em algumas escolas como vingança, que é mais ou menos preto no branco, olho por olho, dente por dente, as coisas são práticas e pragmáticas, né, na fixação mental do tipo 8. Então eu tenho ali uma fixação mental um pouco puxada ali para o pragmatismo, eu tenho um vício emocional de intensidade, e aí no meu relacionamento de casal, o que eu quero ter muitas vezes como um tipo 8? O controle. Eu quero estar no comando desse relacionamento. Eu quero ter o controle desse relacionamento, eu quero saber para onde vai esse relacionamento, eu quero controlar o meu parceiro, eu quero me controlar, eu quero controlar essa relação. E aí, se a gente for depois olhar as motivações do tipo 8, a gente vê que isso é por medo de se machucar, né? Por medo de abrir a vulnerabilidade que o tipo 8 tem. Mas eu quero controlar todo o meu relacionamento, eu quero controlar o outro. Isso vai me colocar num lugar fora da equivalência, né? Se eu quero controlar o outro, se eu quero controlar a relação, se eu quero dizer o que eu tenho que fazer, se eu quero ter tudo previsto, previsível, eu vou ficar acima do parceiro.
Eu vou ser muito maior que o meu parceiro, eu não vou ser mais equivalente, eu não sou igual, eu não sou do mesmo tamanho. O tipo 8, na verdade, tem uma tendência a ser maior até do que os próprios pais, né? Tem uma tendência mesmo a ter dificuldades em se colocar como pequeno no seu sistema de origem. Frente ao parceiro, então, que é um igual, é uma tendência de aniquilar a equivalência. Realmente ficar numa posição de mãe, de pai do parceiro, de querer empurrar o parceiro para a vida, a parceira, de querer fazer com que o parceiro vai para o mundo, seja forte, conquiste isso, vai ali, vai aqui. Tá dando uma tendência de entrar no lugar do pai do parceiro, né? Lembra lá o tipo 2 que tinha uma tendência de entrar no lugar da mãe, servir, tá? O tipo 8 tem uma tendência de entrar no lugar do pai. Porque ele quer empurrar o parceiro pro mundo, ele quer que o parceiro cresça, que o parceiro seja forte, enfrente desafios. E isso quem faz com a gente no sistema de origem? O pai. Então a personalidade tipo 8 tem que ter muita atenção com essa questão da equivalência, controle, de ser maior que o outro. E tem um ponto aqui importante também, no tipo 8, que é o desequilíbrio entre a troca. Eu faço muito, e eu faço muito por quê? Porque eu quero ter o controle e porque eu quero fazer do meu jeito e fazer no meu tempo. Então tem um potencializador aqui no desequilíbrio que é, eu não consigo esperar o ritmo do outro. Então eu vou ficando maior na relação, por quê? Porque eu faço pelo outro. O que é o equilíbrio entre dar e receber? Qual que é o equilíbrio de troca numa relação? Eu vou lá e dou algo pro outro, faço alguma coisa pro outro. Então, sei lá, faço um favor, pego as roupas dessa pessoa na lavanderia, por exemplo. Tô construindo um exemplo aqui agora. Pego as roupas dessa pessoa na lavanderia pra ela, levo pra casa dela. É um favor, eu tô dando algo pra ela. Eu preciso que ela faça uma gentileza pra mim também, pra equilibrar. Aí o outro, nesse movimento de carinho, por querer manter a relação, também vai me fazer um favor. De repente ele vai pegar e vai levar o meu cachorro no pet pra tomar banho, né? Então assim, eu peguei as roupas na lavanderia, ele levou meu cachorrinho no pet para tomar banho, e aí fica essa troca de gentilezas. Eu tô falando de exemplos pequenininhos que vão crescendo e isso vai aprofundando o vínculo na relação. O tipo 8, ele vai lá, pega as roupas na lavanderia, traz pro parceiro, pra parceira, e muitas vezes não vai esperar o tempo do parceiro pegar o pet e pegar o cachorrinho e levar no pet. Ele mesmo já vai pegar, já vai levar, já vai fazer, já vai tirar da frente. Tem um alto índice, um alto nível de energia, o tipo 8. Então ele mesmo já vai fazer, já vai pegar, e vai atropelar o ritmo do outro. Não vai dar nem tempo, às vezes, para o outro pensar o que ele vai retribuir, o que ele vai entregar. Então ele tem um ritmo acelerado e tende a desequilibrar as trocas também por não conseguir esperar o ritmo do outro. A palavra aqui é paciência. Paciência para aguardar o movimento do outro, porque senão você tá dançando sozinho. Se na relação de casal, se a relação de casal é uma dança, né, o equilíbrio entre o dar e o receber são um faz um passo, o outro faz um outro. Se você tá só fazendo, você tá dançando sozinho. O outro daqui a pouco vai querer, sair da relação. Por quê? Porque ele não tá fazendo nada, não tá dançando, ele não tá fazendo nada, ele não dá um passo. Então daqui a pouco ele quer o quê? Eu quero dançar também, e às vezes inconscientemente. Eu quero dançar também, eu também quero dar o meu passo, eu também quero entregar alguma coisa. Então, muitas vezes pro tipo 8, é tomar cuidado para não tomar a frente de tudo, colocar o seu ritmo em tudo e estar numa relação sozinho, sozinha, entre aspas. Eu tô no comando, eu tô no controle, mas eu também tô sozinha. O outro não tem vez, não tem espaço. E isso pode, ou o outro vai ficar realmente apagado, aí vai dar mais raiva ainda no tipo 8, né? O outro vai apagar, vai deixar o tipo 8 controlar, vai deixar tudo isso aí, ele vai apagar de vez. Aí não vai fazer mais, vai abrir mão, não vai fazer mais nada. E o tipo 8 vai ficar com mais raiva ainda, aí vai virar o pai bravo do parceiro, que vai querer jogar ele do barranco, vai jogar ele do penhasco pra ele voar, né? Mais raiva ainda. Ou se o parceiro for alguém também de uma personalidade que tenha mais força ou individualismo, vai ter a tendência a sair dessa relação. Não vai ficar nessa relação. A Ju colocou aqui, me vi em várias situações. Ai, Ju, mas é fogo, né? A gente se vê mesmo, não tem jeito.
E, quer dizer, tem jeito, a gente se vê, mas que bom que a gente se vê, né? Acho que a gente se vê nas situações já é um primeiro passo. O convite ao tipo 8. Ah, uma outra coisa importante pro tipo 8. Não existem culpados e vítimas numa relação de casal. Numa relação de casal, não existe o agressor e a vítima. Não existe o culpado, o algoz e a vítima. Não existe o coitado e o que não é coitado. Não existe. Porque o tipo 8 tem uma fixação mental que leva ele muitas vezes para essa tendência de procurar quem é o mais fraco, quem é o mais frágil e quem é o mais forte. E que se ele, né, ele pode estar numa posição de vítima ou é o parceiro que está numa posição de vítima. E numa relação não existe culpado e vítima. Ambos são responsáveis por todas as situações que acontecem na relação. E esse papel vai se alternando. Algumas vezes eu posso magoar o outro. Outras vezes o outro pode me magoar. Mas isso não me torna algoz. Isso não me torna vítima. São só papéis que vão se intercalando na relação. Tem um texto do Bert que se chama Os Jogadores, que eu até coloquei esse texto no meu curso online do Mapa do Amor Saudável, que ele fala sobre isso, exatamente essa alternância de posições, né? Uma vez eu tô numa posição, outra vez eu tô em outra. Então, pro tipo 8, deixar de querer achar o culpado e o inocente na relação, o culpado e a vítima, tá? O convite é o tipo 8, acessar a sua virtude da inocência, de um coração inocente, que é um coração aberto, que é um coração que mesmo com a possibilidade de se machucar, ele se abre, ele se mostra, ele se vulnerabiliza, ele mostra que é frágil, que também tem as suas necessidades, ele se permite entrar na posição no relacionamento de precisar do outro, né? De depender do outro, de que o outro faz sim a diferença, de que o colo do outro é importante, né? De querer ficar ali com o outro. Então, se permitir essa vulnerabilidade, de acessar as suas emoções, que podem aí ter conotações de fraqueza para o tipo 8, digamos, né? As suas carências, os seus medos, e dividir isso com o seu parceiro. Acessar essa vulnerabilidade. Acessar também a ideia santa do tipo 8, que é a verdade. É a verdade de que o tipo 8 tem a sua verdade, mas que ele considera a verdade das outras pessoas também. Não é tão preto no branco, não tem pragmatismo, né? Existe uma verdade maior e existem várias verdades. E existe uma verdade de que esse nosso mundo concreto é só um pedaço, um reflexo de um mundo muito mais sutil. Então, acessar essa santa verdade, essa ideia santa, porque isso vai fazer com que você se abra para olhar os pontos de vista do outro também, não ficar tão fechado no seu próprio ponto de vista. E aí é um convite para incluir o outro na relação, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Ju. Preciso aprender a entender o ritmo mais lento do outro. É isso, porque as pessoas têm ritmos diferentes. E se você não aprende a incluir, a aceitar o ritmo do outro, você exclui o outro da relação, você fica nessa relação só você, né? Você tira o outro da dança, é como se você dissesse pro outro assim, ai, quer saber? Senta aí que eu vou dançar sozinho, eu vou dançar por nós dois, né? E o relacionamento de casal é uma dança de duas pessoas. Senta você, que você dança muito mal, você dança devagar, não tá adiantando nada sua dança. Senta aí que eu vou dançar, eu tô dançando por nós dois. Mas é uma ilusão, né? Porque você não tá dançando pelos dois, tá dançando por você. Você não tem realmente uma companhia na dança, né? Então, acessando aí essa inocência, acessando a verdade, que a virtude da inocência e a ideia santa da verdade, que te faz perceber os diferentes pontos de vista e que de repente o ritmo do outro talvez seja um pouco mais lento que o seu, mas talvez te traga algum ganho para a relação, enfim. Né? Perceber que não é só o seu jeito que dá resultado, é acessar essa ideia santa do tipo 8. E agora, para fechar, gente,
Os nossos tipos de personalidade, aí as armadilhas sistêmicas, o tipo 9 de personalidade. Tipo 9 tem um vício emocional da preguiça, mas é uma preguiça que não é para fazer atividades do dia a dia, atividades automáticas. É uma preguiça que vem quando é para fazer alguma coisa que é para ele, alguma coisa que é só para ele, que é sua prioridade, que é o seu sonho. Muitas vezes o nome nem sabe qual é a sua prioridade, nem sabe qual é o seu sonho, porque essa preguiça atuou durante tanto tempo que ele nem lembra mais o que é o sonho dele. É um grilo, filha, mas ele tá quietinho. A fixação mental do tipo 9, que é a indolência. A indolência traz para ele uma sensação de menos-valia, de que ele é menor que os outros, de que os outros são maiores, são mais capazes, de que o que o outro faz importa, mas do que o que ele faz não importa tanto assim. De que o que o outro faz importa. Do que o que o outro faz... O que foi? Ah, vem cá. O que o outro faz importa. O que o outro faz tem valor. O que ele faz não é tão grande assim. Eu quero mamar. Eu já vou fazer o seu mamar. O que ele faz não é tão importante assim, né? Então ele tem essa tendência aqui mental de indolência. O que isso vai acarretar numa relação de casal? Eu falei, acho que no tipo 8, que cada um dentro de uma relação é responsável por 50% de tudo que acontece. Dentro de uma relação de casal, ambos têm uma responsabilidade compartilhada. 50% é responsabilidade de um, 50% é responsabilidade do outro sobre tudo. Sobre tudo que acontece. Tudo, qualquer situação, qualquer tema, a responsabilidade é compartilhada 50-50, né? Para cada um. O tipo 9, com essa indolência, com esse pensamento de menos-valia, com essa preguiça de olhar para suas questões, esse autoabandono que tem no tipo 9, tem uma tendência a não querer assumir os seus 50% de responsabilidade numa relação. A querer transferir para o outro os seus 50% de responsabilidade. A se esquivar da responsabilidade desse relacionamento, né? Ah, sua filha é muito tranquila. Ju, mais ou menos, viu? Mais ou menos. Tá aqui, pra cá e pra lá, pedindo mamar. Daqui a pouco eu vou fazer um mamazinho, né, Fê? Então, o tipo 9 tem uma tendência a querer se esquivar da sua responsabilidade no relacionamento, a querer dar o protagonismo total para o outro, a querer dar o protagonismo para o outro. Então eu me esquivo da minha responsabilidade, eu faço pouquinho, eu sigo o outro, eu cedo. Eu quero sair de cena, eu não quero ser responsável pelo que acontece. Eu tenho a ilusão de que eu não sou responsável, eu quero ter a ilusão de que eu não sou responsável. Porque mesmo me esquivando, mesmo querendo fugir da responsabilidade, mesmo entregando a responsabilidade para o outro, tudo isso traz movimentos, traz reações, traz questões na relação pelas quais eu também sou responsável. Então ele começa a construir uma ilusão de que ele pode se esquivar da responsabilidade. Oh, meu bem. Pode se desconectar. Ó, pode se desconectar do outro. Então, essa é a grande armadilha do tipo 9. E quando eu não quero assumir a responsabilidade, assumir o meu protagonismo, muitas vezes eu me desconecto dessa relação. Eu me desconecto do outro. E essa desconexão pode trazer, dentro do contato íntimo, dentro da parte sexual do casal, uma apatia sexual no tipo 9. Ah, ela tá com soninha muito paciente, tá mesmo. Então, assim, pode trazer uma apatia sexual do tipo 9. A apatia é diferente de desequilíbrio. Ela cria um certo desequilíbrio. Mas quando eu tenho um desequilíbrio nessa parte de desejo, o que acontece muitas vezes? Alguém procura muito o parceiro, um procura muito, e o outro não procura nada, ou o outro não quer, não cede.
Então, às vezes o parceiro procura, o outro não cede. Procura, não cede. Então, existe aí um desequilíbrio, porque eu tô sempre procurando, tô sempre numa posição de pedir, de necessitado, o outro nunca me procura e fica nesse impasse. No tipo 9, tem uma certa apatia, pode acontecer uma certa apatia sexual que vai por um lado de que assim, eu não procuro, mas o outro me procura e eu cedo sempre. Eu cedo mesmo sem ter aquela vontade, mesmo sem estar afim, digamos assim. Eu não sei o que é pior, falando do ponto de vista sistêmico, tá? Não tô dizendo aqui o que é pior e o que é melhor. Tô dizendo que é uma tendência, porque a desconexão é tamanha que o corpo do 9 tá lá, mas a alma, o coração, o tesão, o desejo dele não está nessa relação. Então ele fica apático, ele fica ali seguindo o outro, fazendo o que o outro tá fazendo. Ele já entregou o protagonismo da relação pro outro, ele tem a ilusão de que ele conseguiu se esquivar da responsabilidade dentro dessa relação. O convite ao tipo 9 é acessar a virtude do engajamento, da ação certa dentro do seu coração, que é realizar sem negociação aquilo que é importante para si próprio, realizar sem negociação, realizar como prioridade aquilo que é importante para si, acessar a sua ideia santa do amor, o amor que conecta a todos, é perceber que, que o universo é amoroso com todos os seres, inclusive com ele, que tem amor para ele, que ele não vale menos do que os outros, que todos somos iguais, que todos somos partes de uma coisa só, somos o todo, né, digamos assim. É acessar tudo isso e assumir o seu protagonismo na relação. Assumir o seu 50% de responsabilidade, porque tem 50% de responsabilidade. O 50% de responsabilidade, querendo ou não, assumindo ou não, ele tá lá, né? Tá lá. Agora, ainda tá. O tipo 9, a ideia... Ainda tá. Então, peraí, filho. O tipo 9, a ideia é ele assumir essa responsabilidade e pegar isso de forma ativa. Não só assumir de forma passiva, tipo, sim, agora eu sei que eu tenho responsabilidade, beleza, tudo certo. Então, meu não posicionamento é responsável, não é assumir de forma ativa, é fazer, é empreender, é colocar a mão na massa, é estar vivo dentro da relação, estar viva dentro da relação, né? Levar vida para essa relação, estar vivo em si. Isso ele consegue quando ele aciona, ele acessa essa virtude de ação certa, de engajamento para si, priorizando as ações importantes para si. Essa ideia santa do amor, de que existe amor para todos, de que ele não vale menos do que os outros, de que somos todos um, de que estamos todos ligados. E com isso eu consigo me sentir viva, me sentir vivo e estar viva numa relação. Estar vivo numa relação sem apatia, sem desconexão, sem ficar empurrando o protagonismo e a responsabilidade só para o meu parceiro, porque isso também é pesado demais para o parceiro, né? O parceiro fica fora do lugar, a equivalência ele também corre bastante risco nessa questão. Ai, Ju, tô à sua disposição, à sua disposição aí. Depois pode me mandar, a gente conversa aí para entender qual é a sua necessidade, tá bom? E é isso, gente. Eu queria trazer um pouco para vocês dessa combinação dos conceitos sistêmicos com os conceitos das personalidades. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, vocês não vão encontrar em nenhuma literatura. É uma abordagem minha, é uma criação minha, é uma conexão minha, que eu venho fazendo já há alguns anos, que eu venho trazendo para minha vida, que eu venho colocando na vida das pessoas que eu atendo, né, nos meus cursos, e que eu comprovo cada vez mais, a eficácia, a necessidade das pessoas terem essa luz, né, das personalidades entenderem como elas se mantêm na postura, porque a constelação ela trata um tipo de implicação. Ela trata as implicações sistêmicas, familiares, mas se eu não souber quais são as tendências que me fazem sair da postura sistêmica, eu tenho a tendência
de incorrer nesse erro. Então eu vou lá na constelação, volto pro meu lugar, arrumo tudo, resolvo e daqui 6, 7 meses eu mantenho a mesma postura, eu mantenho os mesmos automatismos e eu tô com o mesmo problema, muitas vezes, né? Mas aí não por conta de um emaranhamento sistêmico, por conta da minha personalidade. Espero que vocês tenham gostado, quem tá assistindo aqui agora comigo e quem vai assistir posteriormente. Espero que tenha contribuído. Agora eu vou lá fazer a mamadeira da pequena, colocar a pequena para dormir e tô à disposição. Qualquer dúvida podem chamar no direct, colocar aí no comentário. E sexta-feira... Tá bom. Sexta-feira, nosso último encontro dessa semana do Olhar para Relacionamento de Casal. Na sexta-feira eu trago uma abordagem sistêmica, não trago a abordagem das personalidades, mas é uma abordagem sistêmica falando sobre o que sustenta o amor. Calma aí, filha. O que sustenta o amor? O que sustenta uma relação de casal? É só o amor? Só o amor é suficiente? O que mais que é preciso para sustentar sistemicamente uma relação de casal? E é isso, gente. Boa noite, Ju. Obrigada aí por me acompanhar aí até o final, querida. Um beijo. Boa noite, gente.